Salve, salve família! Olha nós aqui de novo para mais um vídeo aqui no canal De Vasco. Muito obrigado a vocês que assistem e participam aí dos canais à sua maneira. Eu sou o Márcio De Vargas e vou trazer para vocês aqui um trecho de uma matéria da ESPN, é do César Grafietti, especialista em economia do esporte, concedida para os jornalistas André Plial e para o Mauro César Pereira. Antes de entrar no assunto do que ele exatamente falou, eu vou colocar aqui um áudio, um trecho, só apenas um trecho do que ele fala aí, citando Botafogo, Fluminense e Vasco. E depois eu vou ler um outro trecho para você ver aí, tirar suas conclusões, da onde está aí a imparcialidade, da onde está aí os cálculos exatos. Outro ponto também que me chamou a atenção foi o Mauro César, porque depois daquele assunto lá sobre a Yacht Rei, em que ele falou que era coisas mirabolantes, disse que os projetos do Levenciano eram mirabolantes, eu observei que nos últimos 10 vídeos do Mauro César, em 7, nos últimas 10 vezes em que o Mauro César apareceu, tanto no canal dele quanto nos programas ESPN, ele falou em 7 ou 8 vezes sobre o Vasco, sempre para criticar. Por isso eu estou falando isso antes, que aí você já não vai levar para o seu coração. Analisa bem o que esse especialista está falando, veja para quem ele está dando a entrevista e aonde tem ali uma tendência e aonde teria uma imparcialidade. Se liga no áudio que ele fala na primeira parte aí, citando esse problema da crise para Botafogo, Fluminense e Vasco, além de outros times, mas eu vou focar aqui no que ele falou sobre o Vasco. Roda aí. Suspeitos de sempre, Botafogo, Vasco, o Fluminense, que depende muito da vida de atleta, e aí sem um mercado de aquisição de atleta, especialmente na Europa, vai sofrer bastante. O Internacional vinha fazendo um belíssimo trabalho de recuperação, mas qual é o risco? Não acho de deixar de existir, mas é um daqueles clubes que vai sofrer bastante. São Paulo, Santos, Corinthians vão ter muitas dificuldades, o Atlético Mineiro que a gente não sabe para onde vai, porque tem patrocinador, quer fazer o estádio, mas não soltou o balanço de 2019 até agora. Então, clubes grandes, clubes de muita torcida e tradição, que vão passar aí uma dificuldade enorme em 2020, com um risco grande de chegar em 2021 com dificuldades de entrar em campo. Bom, você ouviu, tire suas conclusões. Só que agora eu vou ler um trecho aqui em que mostra que ele não tem total conhecimento do que ele está falando, pelo menos de 2020, nem do Mauro César. Se liga aí. Bom, primeiro eu vou te mostrar aqui que ele falou aí sobre Santos, falou sobre o São Paulo, Corinthians, né? Você viu aí. E ele falou que o Santos só teve um respiro porque vendeu o Rodrigo para o Real Madrid. Claro, o clube tem que vender jogador para ter rotatividade. O Vasco passou o ano passado todinho sem ter nenhuma venda, né, dos seus ativos, por isso teve esse problema. Só que ele diz que muitos falam do Botafogo, mas o problema principal é do Vasco. E o rival está tranquilo, só que o rival estava pegando aí empréstimos, aí já pegou 40 milhões, já está com 40 milhões lá para pegar novamente. Já são 80, né? Já é mais uma dívida. Está dizendo que tem como receber lá na frente, mas está fazendo dívida. Isso não é citado. Só que eu vou trazer para você aqui mais um ponto, se liga aí, do que esse especialista da matemática do esporte, César Grafietti, falou sobre o Vasco. Se liga aí. Aspas para o César Grafietti. A gente fala muito do Botafogo, mas acho que o Vasco ainda tem uma situação muito pior. Tem uma situação mais difícil. Eu ouvi que como um clube com uma situação pior, até pior que o Botafogo, ouvi dizer que não pagam salários desde janeiro. Eles antecipam cotas, mas mesmo assim não possuem dinheiro. Me preocupo mais com o Vasco do que com o Botafogo e Fluminense. Finalizou o economista. Bom, além desse áudio aí, dessa parte, você vê alguma imparcialidade nessa matéria? O Mauro César, depois que ele falou que era projeto mirabolante lá do Levenciano, que ele não acreditava em nada, e que realmente, já fiz vídeos aqui sobre isso, o Yaya Touré, ele assumiu que tinha feito um contrato com o Levenciano, então não é nada mirabolante, não é mentira, o contrato foi desfeito. Não preciso nem falar aqui que eu não estou defendendo o Levenciano, não estou defendendo o meu Vasco, porque esse cara, esse jornalista, ele fala do Vasco, ele fala do candidato, das coisas que o candidato faz como se fosse o Vasco, mas como ele fez uma coisa boa, né, conseguiu provar que trouxe o Yaya Touré, aí eles começaram a desqualificar o jogador, falar que o jogador estava velho, né? Essas coisas aí desses jornalistas
que levantam bandeira na bancada lá dos programas de televisão. Agora eu vou dar minha opinião aqui sobre o que é a torcida do Vasco. Antes de começar aqui a dar minha opinião sobre o que esse cidadão falou, o César Grafietti, e já falei aí sobre o que eu acho do Mauro César, você que quer ajudar o Vasco, que tem condições para isso, eu sempre falo isso, você que tem condições de ajudar. Não cai nessa de ficar olhando canais aqui no YouTube e falar que você tem que ajudar, que você é obrigado a ajudar, que você... Não cai nessa não. Pensa na sua família, pensa nos seus filhos. Depois você pensa no Vasco. Se você puder, você renova seu plano. Se você ainda não tiver uma conta lá no BMG, você vai lá abrir uma conta no BMG. Todas as possibilidades de ajudar o Vasco que eu estou falando, os links estão aí na descrição. Então, se você não tiver condições de fazer um plano de sócio ou renovar, não tem conta no BMG? Pega seus documentos, vai lá abrir uma conta no BMG, é grátis. Vai constar lá mais uma conta aberta. Quando chegarmos a 30 mil contas, já tem ali 20 mil contas, o Vasco já recebeu 200 mil reais quando chegou a 10, 200 mil reais quando chegou a 20, e assim até 50 mil. Se chegar a 30 mil agora recebe mais 200. Então só aí você já vai estar ajudando aí em 600 mil reais no Vasco. Você já ajudou aí comprando ingresso, no meu último vídeo eu falei sobre isso. Comprando ingresso, falei sobre essa má gestão do Campelo também. Então se você puder e estiver em condições para isso, você ajude o Vasco nos links que estão aí na descrição. Beleza? Não precisa fazer nada no vídeo não. Vai lá e ajuda o Vasco. Ajudando o Vasco você já está me ajudando. Belezinha? Agora, eu vou falar aqui sobre esse jornalista, é o seguinte. Ele não conhece a torcida do Vasco. A torcida do Vasco, lá atrás, lá em 1900 e ali em meados de 10 para 20, o Vasco entrou no campeonato e ganhou de cara, com todas as coisas contrárias. O Vasco era um time que eles consideravam ali a chacrinha, porque chacrinha antigamente era o nome pejorativo para favela, entendeu? Então, o Vasco foi lá, ganhou, aí assim que ganhou, essa história vocês já conhecem, né? Tem que tirar os negros, tem que tirar os operários do seu time, os desdentados. Não vamos tirar. Aí, o Vasco criou outro campeonato, venceu também. Quando chegou no campeonato deles que eles aceitaram, deles que eu digo, a mídia suja, entendeu? Aquela criada, porque hoje em dia é a mídia suja, mas antigamente, o que hoje é a mídia suja é o que era antigamente. Fluminense, Flamengo, embarreirando ali o Vasco. Aí o Vasco foi lá, estreou e venceu. Aí o Vasco venceu, tá, agora você para participar do outro campeonato, isso em 24, em 1924. Aí em 27, você tem que ter seu estádio, 25. O Vasco ficou sem o estádio em uma semana. Eram 680 mil contos, 690 mil contos. O Antônio Soares Calçada falou sobre isso. Se eu lembrar aqui, eu vou falar, vou botar aí para você ver, se eu tiver esse vídeo aqui. Mas se não, você procura ali a história do Vasco da Gama, que tem essa parte aí, procura aí no YouTube, no canal Casaca. Tem aí esse vídeo falando. Então, a torcida do Vasco é diferente. Eu escuto essa ladainha há muito tempo. A torcida do Vasco, o Vasco vai fechar as portas, o Vasco vai perder o estádio está penhorado. Que história é essa? Você pode ser especialista em números, mas no coração da torcida do Vasco, aqui ó, tô sem camisa hoje, aqui ó, no coração da torcida do Vasco, você não tem especialidade nenhuma. Você está falando de uma torcida mais engajada e mais apaixonada do mundo. Você está falando de um clube que tem essa torcida. Então esquece aí o que você ouviu falar, entendeu? E procura ir dentro do estádio, pegar suas informações quando você for falar do Vasco. Você pode ser especialista em números, você é especialista, respeito, mas você não é especialista no coração vascaíno. Belezinha? Esse era o recado que eu queria dar para o César Grafietti. E para você que participa aqui, eu fico muito grato da participação de vocês. Vocês têm dado aí cada vez mais feedback nos vídeos. Como eu digo, eu sempre peço para comentar, porque eu gosto de saber qual é o seu pensamento em relação ao que eu falei aqui. E se tiver alguma crítica, pode fazer, utiliza a caixa de comentários para fazer isso. Se você veio até aqui e ainda não é inscrito, se está esquecendo, eu não gosto de falar no início dos vídeos, porque atrapalha. Você quer ouvir o que está na capa, o que está no título. Mas aqui no final do vídeo eu já não vou mais falar nenhum assunto, já falei, já dei minha opinião. Então se você estiver esquecendo, se inscreve. Se gostar, vai lá dar o like. Se não gostar, vai no dislike. Mas antes de você sair do vídeo, por favor, vai lá na caixa de comentários e fala assim, pô irmão, você falou um negócio aí que eu não concordo, então que eu não gostei. Belezinha? Os troféus aqui são memórias, né? São coisas assim que quando eu era garoto, não vou esquecer.
Então, muito obrigado a vocês que assistem, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Ao Vasco tudo!